Spider-Man. It just sounded dramatic. So, okay, I had my hero, I had his power, his name, and then I figured just for fun, I'm gonna give him personal problems. Because except for you people who are that your lives are perfect, but most other people have personal problems. And then I thought I'd make him a teenager, because there were no teenage superheroes that I knew of at the time. So armed with all that wonderful material, those great ideas, I ran into my publisher's office and I told him. This was my reaction, the reaction he gave me. Stan, that is the worst idea I have ever heard. And you want him to have personal problems? Stan, don't you know what a superhero is? They don't have personal problems. I think most teenagers reading it thought to themselves, hey, that could be me, you know. So there certainly was that identification. The good thing about that, you could be any kid. You could be black, you could be Asian, you could be Indian, you could be anything, and imagine you were in that costume. So I think that made it relevant to everybody everywhere. You know, I guess one person can make a difference. Enough said. Stan Lee nem sequer imaginou que ele é uma pessoa que fez a diferença na vida de milhões e milhões de pessoas. Homem-Aranha é uma coisa que faz parte da minha vida desde que eu era uma criança. Eu aprendi a ler com quase 3 anos de idade por causa de revistas do Homem-Aranha, o que era um pouco engraçado porque, bom, eu me chamo Bruce por causa do Batman, mas o que me atraía quando eu era criança era justamente as revistas do Homem-Aranha. E o primeiro filme que eu fui ver no cinema também era do Teioso. E os desenhos que eu sempre me apaixonava muito também eram do mesmo. Bonequinhos e tudo mais. Não apenas isso, mas é um personagem muito humano. E eu acho que talvez ele seja realmente o maior super-herói já inventado pelo ser humano. Ele é a maior obra do Stan Lee e também o maior herói da Marvel. E ele é justamente tudo isso pela identificação que a gente tem com ele. E faz muito tempo que eu acho que a gente não tem algo tão bom assim do personagem. E é algo que eu amo de paixão. Eu li as HQs desde a primeira realmente edição até as 600 e poucas, 680. E também consumindo outros conteúdos, tudo que o Homem-Aranha aparecia. Amando filmes e se decepcionando também. Mas se tem uma coisa que eu gosto muito, é com certeza o jogo do Homem-Aranha, cara. E ele é de longe uma das melhores coisas que aconteceu com o personagem. E é justamente porque esse jogo entende o que é ser Homem-Aranha, entende o que é responsabilidade, entende peso de escolhas e sabe muito bem o que é Peter Parker, e eu simplesmente adoro tudo nele. E eu vou mostrar do porquê esse jogo entende o que é Homem-Aranha e o que é, no final das contas, ser Peter Parker, o Homem-Aranha. Tem uma coisa que simplesmente me deixa muito triste nos filmes do Tom Holland, é justamente o fato de escolhas e responsabilidade. Uma das mensagens mais incríveis que o Homem-Aranha nos dá é justamente isso, de responsabilidade, o peso das nossas escolhas, das nossas ações, e é algo que infelizmente o Homem-Aranha do Tom não tem. O que me deixa muito triste, porque eu vejo tanto potencial no Homem-Aranha dele e é simplesmente tudo desperdiçado pelo roteirista que não entende o que é Homem-Aranha. Porém no jogo não é assim. Logo no começo, literalmente dos primeiros minutos, o que me deixa pasmo até hoje, Peter já tem a escolha dele. Ele pode simplesmente salvar o mundo do rei do crime e tentar ajudar a população, ou ele paga as contas da casa dele. E ele tem uma escolha que, dependendo do que ele fizer, pode prejudicar ele. E ele escolhe o que é certo, porque nem sempre o que é certo vai realmente te beneficiar. E ele decide salvar a cidade e acaba não pagando as contas. E depois disso, no próprio jogo, é revelado que ele é despejado de casa. A gente joga uma missão, literalmente, envolvendo isso. E isso é simplesmente incrível, porque a gente está vendo os pesos das escolhas do Peter e deixa a gente mais próximo do personagem. Porque ele não fez uma escolha ruim, ele tinha que realmente proteger as pessoas do rei do crime. Mas mesmo ele fazendo a escolha certa, ele ainda é punido por causa disso.
E isso é algo que sempre acontece com Peter Parker, porque ser Peter Parker não é algo simples, não é algo fácil, porque ele vive duas vidas ao mesmo tempo, e isso é simplesmente muito incrível. Esse detalhe tão pequeno, que talvez para muitas pessoas não signifique nada, significa tudo para mim nesse jogo. São esses pequenos detalhes que mostram o quanto essa equipe que fez esse jogo realmente não só apenas entende de Homem-Aranha, mas tem um grande carinho pelo personagem. Isso é muito bom, porque faz a gente ficar mais próximo do personagem, e também me lembra muito o Peter do Espetacular Homem-Aranha, do desenho, e também o Peter do Sam Raimi, onde em Homem-Aranha 2, em todas as vezes em que o Peter fazia a escolha certa, ele se prejudicava, ele era punido por fazer algo bom. E eu acho essa uma das mensagens mais fortes do Homem-Aranha, porque não é sobre você fazer a escolha que vai te fazer bem, é como eu disse anteriormente, ele faz a escolha certa, mas nem sempre fazer o que é certo é algo bom pra nós mesmos. E isso é simplesmente incrível, isso é humano no personagem, e isso é algo respeitado até no jogo, o que me deixou muito surpreso de ver isso. E também é um tapa na cara da Marvel, achando que só porque vai fazer o Peter Parker ser adolescente, vai fazer ele mais próximo das pessoas. Isso não é verdade. Esse Peter tem 23 anos, ele ainda é jovem, mas não é mais um adolescente, e mostra perfeitamente o quão ele ainda tem isso de responsabilidade e de identificação com o público. O Homem-Aranha sempre foi isso, como o próprio Stan Lee disse, alguém para que nós possamos nos identificar. E é isso que eu acho tão brilhante no personagem, o fato de que ele consegue atravessar diversas culturas e ser popular em diversos países de culturas totalmente diferentes umas das outras, só pela simples mensagem de que eu posso ser o Homem-Aranha, eu posso me ver no Homem-Aranha. Isso faz com que diversas pessoas amem esse personagem com tanto carinho. E é visível que esse jogo trata isso bem, ele quer que você ainda se veja no personagem. A gente vê o Peter tendo problemas de relacionamento, o que eu acho que é algo perfeito. Aqui ele já terminou o namoro com a Mary Jane, e a relação deles ainda é um pouco esquisita. É aquela relação pós-término com a pessoa. Ele realmente ainda tem sentimentos muito fortes pela Mary Jane, mas ele não pode fazer nada a respeito, porque a Mary Jane quer o tempo dela e não quer conversar com o Peter, e ela tem os motivos dela, e ele respeita esse espaço, mas também mostra aquela ansiedade dele, ele mandando mensagem pra ela, tentando conversar, vendo se tá tudo bem, e ele mesmo ainda sonhando com que ela realmente volte ao namoro, porque ele gosta dela. Hey, it's me. Let me know when you want to talk. Texting isn't talking? Isso é algo que você não vê em qualquer personagem. Essa humanização, essa parte tão querida. E é algo que simplesmente também me deixa triste, porque nos filmes atuais o Peter não é assim. O romance dele com a MJ, né, a personagem da Zendaya, é bem forçado e simplesmente não é construído em nenhum momento dos filmes, o que me deixa muito triste, porque quando a gente compara com isso que acontece no jogo, a gente vê o Peter pensativo, a gente vê que a Mary Jane ainda gosta dele, mas existem coisas nele que fazem com que eles não fiquem juntos, deixa tudo mais realista. Lembra muito também o Peter em Homem-Aranha 2, em não querer machucar a Mary Jane, e por isso ele simplesmente não quer ficar junto dela. Ou até mesmo o personagem do Peter em Amazing Spider-Man 2, onde ele não quer ficar com a Gwen, porque ele sabe que é perigoso pra ela. E ele não quer colocar ela em perigo, mesmo amando muito ela. Aliás, é uma das coisas que eu acho que mais foi bem nos filmes do Amazing Spider-Man. O relacionamento do Peter com a Gwen é perfeito, é bonito. Você consegue sentir o amor dos dois personagens, já que o diretor Mark Webb focou muito nisso e deu muito certo, na minha opinião, em questão de pessoas e personalidade. E o jogo do Homem-Aranha faz justamente isso. A gente vê ali o Peter e a Mary Jane conversando, o Peter realmente gostando dela, e a gente se vê nessa situação toda. Os problemas de mensagem, o problema de comunicação, ele sonhando com ela, acordado. Isso faz o personagem ser muito mais realista e a gente se identificar ainda mais com ele. Esse jogo só não entende o que é ser um bom Homem-Aranha, ele entende também o que é ser Peter Parker, o que me deixa muito contente. Outra coisa que eu acho simplesmente muito sensacional é justamente o jeito que eles trabalham com os dois vilões principais, o Martin Lee e o Octavius, que simplesmente são o Senhor Negativo e o Dr. Octopus. Eles são os vilões realmente principais ali. A gente tem os outros conforme o jogo vai indo, mas
Eles são realmente os dois principais. E é simplesmente brilhante o relacionamento que o Peter tem com os vilões. Eles não são vilões que simplesmente estão ali que vão destruir o mundo, não. Eles têm suas motivações e elas são muito bem dadas, e a gente até fica triste com alguma delas. O jogo trabalha perfeitamente os dois vilões principais. O Senhor Negativo era um vilão dos quadrinhos que surgiu mais ou menos depois da saga Um Dia a Mais, que eu simplesmente detesto essa história do Homem-Aranha por diversos motivos, mas depois dessa saga acabou meio que surgindo o Senhor Negativo, um dos vilões menos populares do Homem-Aranha, pra ser sincero. Muita gente nem liga muito pra ele, eu mesmo não ligava, mas o jogo pega um vilão que sempre foi o lado B dos quadrinhos e faz com que ele seja interessante. Eu fiquei querendo saber o que o Martin Lin estava querendo com isso, o que aconteceu com ele no passado, se ele foi torturado para carregar tanto rancor assim, o que aconteceu com os pais dele, por que ele é desse jeito, e também a gente vê uma jornada do Peter tentando se aproximar dele, tentando trazer ele de volta, e é muito bom porque esse jogo faz com que o protagonista interaja com seus vilões, só que de uma maneira não de apenas lutinha, mas sim uma comunicação emocional. Faz com que Peter realmente se importe com essas pessoas. Ele não vai bater no cara porque é mais um dia de sendo um Homem-Aranha. Não, ele quer tentar conectar com essa pessoa de uma forma que envolva empatia. Ele se preocupa com o Martin Lin e ele fica frustrado vendo que não pode ajudá-lo. E acho que a parte mais que me surpreendeu foi a do Octavius, o Dr. Octopus. Eu nunca imaginei que eles iam trabalhar esse personagem de uma maneira tão perfeita. Dr. Octopus nos quadrinhos nunca foi um personagem que teve motivações muito boas, mas os filmes do Sam Raimi fizeram ele ser um dos maiores vilões do Homem-Aranha em todos os aspectos. O Homem-Aranha 2 é um filme perfeito de super-herói por diversos motivos, e o vilão é um deles. E eles claramente se inspiraram nesse filme, colocando o Dr. Octopus, mas é tão diferente também. E embora quem é fã de Homem-Aranha já sabe que ele vai virar o Dr. Octopus, a gente fica muito triste. Porque conforme a gente vai acompanhando o personagem, a gente vai acompanhando as frustrações do Otto, as pesquisas dele não dando certo, e ele também ficando muito bravo com tudo, ele ficando com ódio do Norman, e a gente vê o Peter basicamente sendo nós, o jogador, tentando ajudar ele, tentando animar ele, tentando dar o máximo de apoio possível. E quando você se vê, você não quer que esse cara se torne o Dr. Octopus. Você tem um carinho por ele, mas é inevitável, ele se torna o Dr. Octopus de qualquer forma. E os desenvolvedores do jogo sabiam que a gente já ia sacar que ele ia virar o Dr. Octopus, mas eu acho que eles trabalharam de uma forma tão perfeita o fato de que a gente não quer que ele vire um vilão, a gente quer que ele continue sendo o nosso professor, o nosso ídolo. A gente literalmente vira Peter Parker quando joga esse jogo, e vê o Otto simplesmente virando um vilão, fazendo tudo ser mais emocional, tudo ser mais incrível, faz cenas como essa serem mais impactantes no final do dia. Peter, I saw you as a son. I should have known you'd turn on me, just like all the others. Turn? I've worshipped you. Your mind, your conscience, wanting to help others. The way you never gave up. You were everything I wanted to be. You just threw it away. É tão triste ver o Senhor Negativo e o Dr. Octopus se transformando nesses vilões e simplesmente a gente não podendo fazer nada. Mas ao mesmo tempo é tão brilhante como eles fizeram um dos vilões que eu menos me importava com o Homem-Aranha ser um dos caras mais memoráveis, e fazer um vilão que eu já adorava muito, fazer ele se tornar mais incrível ainda. Esse jogo é incrível. Não somente isso, esse jogo trabalha muito bem o Miles Morales, que é um personagem que eu nunca me importei, que eu sempre achei péssimo, pra ser sincero. Mas nesse jogo, eu me identifiquei com o Miles. Nesse jogo, o Miles é um fanboy do Homem-Aranha. Nesse jogo, o Miles é uma representação de todos nós fãs do Homem-Aranha. O Miles, quando vê o Homem-Aranha, fica realmente surpreso, contente, feliz. E não apenas por isso, a gente vê a fragilidade do ser humano nesse jogo. Pela pele do Miles, a gente vê ele perdendo o pai, a gente vê ele com os problemas com a mãe dele. E eu acho isso tão humano, eu acho isso tão incrível, que faz simplesmente me apaixonar por cada detalhe desse jogo. E esse personagem que antes eu nunca me importei,
Eu nunca gostei do Miles, e eu tenho os meus motivos. Só que o jogo trabalha o personagem de uma maneira muito positiva e muito interessante. E faz com que, basicamente, o Miles seja nós, se víssemos o Homem-Aranha na vida real. Enquanto o Peter é literalmente uma representação de todos nós. E eu acho isso simplesmente muito incrível. Não só isso, o JJ também tá simplesmente fantástico, mesmo estando em podcasts. A Watanabe também tá uma personagem com bastante carisma. E personagens como Gata Negra, Cabeça de Martelo, que são personagens secundários na trama e até mesmo em missões secundárias. E na própria DLC, são personagens que têm uma personalidade bem marcante e bem similar à dos quadrinhos. Você vê que cada coisa aqui foi bem adaptada, e não somente isso, eles respeitam a essência e fica algo simplesmente muito bom. Sim, o combate é fenomenal, você sair pulando nos prédios é a melhor coisa do mundo, você se sente um Homem-Aranha, mas o que esse jogo faz que o filme não fez, e o que me deixa muito triste, ele sabe o que é ser Peter Parker, ele sabe o que é ser Homem-Aranha. O Homem-Aranha, na campanha inteira, a gente jogando, a gente vê o Peter se esforçando pra ajudar a tia dele, se esforçando pra reatar com a Mary Jane, se esforçando que o Martin não caia, faz de tudo pra ajudar o Dr. Octopus, pra simplesmente no final, tudo que ele faz ainda não é o suficiente. Ele é uma pessoa boa e tudo desaba perante ele como uma pessoa normal, tudo desaba nele, ele acontece problemas na vida dele, mesmo ele fazendo as escolhas certas, como aconteceria com todos nós, o que acontece com muitos de nós, e é isso que faz esse jogo ser tão incrível. Não é o fato que ele tem um web swing mais realista do Homem-Aranha, mais divertido, não é porque o jogo, o combate, não tenta imitar um jogo do Batman pela primeira vez, não, esse jogo é um presente para os fãs do Homem-Aranha, uma carta de amor, dizendo, nós sabemos o que é ser Homem-Aranha, nós sabemos o que é Peter Parker e o que esse personagem significa para todos vocês. A Insomniac sabe disso. E é por isso que cada personagem, cada detalhe absurdo desse jogo, como o Twitter do Homem-Aranha, onde a gente vê as pessoas que seguem o Homem-Aranha interagindo com coisas que ele faz na cidade, e são diversas interações, isso é um absurdo. São esses detalhes que fazem o jogo ser mais perfeitinho ainda. Mas não somente isso, é sim o fato de que eles sabem o que é ser Homem-Aranha, coisa que eu tava com muita saudade ultimamente. Fazia 10 anos que a gente não tinha um jogo bom de verdade do Homem-Aranha. Desde Spider-Man Shattered Dimensions, pra ser sincero. E fazia mais de 10 anos que nós não tínhamos uma representação realmente digna do super-herói. Fazia muito tempo. Eu gosto muito dos filmes do Andrew Garfield. Foi um Homem-Aranha muito injustiçado. Mas infelizmente o roteiro não ajudava muito ele, mesmo ele sendo um bom ator. Agora, desde 2008, do espetacular Homem-Aranha do desenho, que a gente não tinha algo tão Homem-Aranha de verdade, nem os quadrinhos estavam sendo mais assim. E olhar pro jeito que ele tá agora nesse jogo me deixa muito feliz. Se as pessoas falam que esse jogo é bom, nós, os fãs do Homem-Aranha, não achamos só por essas qualidades de gráficos e tudo mais, não. É porque sabemos que este jogo sabe o que é ser Homem-Aranha. Tudo que o Peter faz tem uma consequência. Responsabilidade. É isso que é ser Homem-Aranha. Porque para que nunca mais alguém como o Tio Ben tenha que sofrer novamente por culpa do próprio Homem-Aranha. Essa é a motivação do Peter. Essa é uma das cenas, aliás, que eu acho que o Tom Holland fez de maior impacto. When you can do the things that I can, but you don't. And then the bad things happen. They happen because of you. Nessa cena ele é o Homem-Aranha. Nessa cena ele fala praticamente do Tio Ben de uma maneira indireta, sem citar o nome dele. É isso que é ser Homem-Aranha. O Homem-Aranha é incrível porque ele não precisa ser um personagem multibilionário pra ficar se exibindo. Ele não precisa ser uma imagem da bandeira americana. Ele não precisa de nada disso. O Homem-Aranha é simplesmente um ser humano como eu e como você. E o jogo mostra isso de maneira perfeita. Tudo que esse jogo faz é só dar um presente para todos os fãs do Homem-Aranha. Então, se esse jogo é tudo isso que falam, eu fico muito contente de que, pela primeira vez em muitos anos, a gente tem uma obra digna de Homem-Aranha.